Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Programação Orientada a Objetos. Na aula de hoje vou falar sobre pacote, visibilidade e modificadores de acesso. Como já é de praxe, antes de iniciar a aula, é importante que a gente defina os objetivos. Ao final da aula, todos vocês devem responder muito bem a essas três questões: o que são pacotes, o que são os modificadores de acesso e quais as regras de visibilidade em relação a cada modificador. Primeiro, é importante que vocês entendam que quando um programador utiliza as classes feitas por outro programador, surge um problema clássico no desenvolvimento. Como é que eu vou escrever duas classes com o mesmo nome? Por exemplo, ao desenvolver um sistema, eu precisei fazer a classe Data. Eu estava trabalhando em parceria com um colega, que também precisou fazer uma classe Data. E nós também precisamos usar a classe Data de uma certa biblioteca. Observe que o sistema operacional não permite a existência de dois arquivos com o mesmo nome no mesmo diretório. Claro, a gente precisa organizar os nossos arquivos em vários diretórios diferentes, assim como nós precisamos organizar as classes em vários diretórios ou pacotes. Observe que existem vários arquivos chamados slide.txt no meu computador, mas eles estão em várias pastas diferentes, em vários diretórios. Parece simples, mas às vezes a gente não pensa como fazer isso na linguagem de programação. Os diretórios eles estão diretamente relacionados aos nossos pacotes. É por meio dos pacotes que nós vamos agrupar classes que têm funcionalidades semelhantes, classes que estão relacionadas. Por exemplo, no Java existe o pacote java.util. Dentro do pacote Java existe o pacote útil e dentro do pacote útil existem várias classes na API do Java. Por exemplo, a classe Date, Gregorian Calendar e Simple Date Format. Lembrem do exemplo que nós estamos construindo do projeto Sequence. Lá há uma classe funcionário, na verdade funcionário VO. Essa classe está no pacote VO, que se refere aos Value Objects. Obviamente, se essa classe está no pacote VO, ela deve estar também no diretório de mesmo nome, VO. Se a classe se localiza no pacote br.edu.feza.gabriel.model.vo, com certeza ela precisa estar no diretório br/edu/feza/gabriel/model/vo. Vejam aqui, eu tirei um print do meu terminal. Eu tenho exatamente dentro da pasta br/edu/feza/gabriel/model/vo, eu tenho a classe funcionário VO. E ao abrir essa classe, vejam que ela está no pacote br.edu.feza.gabriel.model.vo. O pacote precisa corresponder ao caminho dos diretórios da classe. Para usar uma classe no mesmo pacote é muito simples, basta fazer referência a ela escrevendo seu nome. Vejam que eu abri aqui a classe que eu estou desenvolvendo, ela é uma class projeto VO, ela está no mesmo pacote de funcionário VO, pacote br.edu.feza.gabriel.model.vo, e dentro da classe projeto VO, eu referencio as classes responsável VO, gerente VO, funcionário VO e documento VO. Percebam que essas classes, todas elas estão no mesmo pacote e, consequentemente, estão dentro das mesmas pastas. Neste exemplo, mesmo que eu não utilizasse a instrução package, pelo fato de todas as classes estarem no mesmo pacote, o meu código vai rodar e vai funcionar perfeitamente. Por outro lado, quando eu tento utilizar a classe projeto VO, funcionário VO, em outra classe de outro pacote, consequentemente de outra pasta, de outro diretório, eu vou ter problemas. Vejam o exemplo da classe projeto BO, que é uma classe do tipo Business Object. Essa classe está no pacote br.edu.feza.gabriel.model.bo, consequentemente um pacote diferente da classe projeto VO. E nessa classe eu tento referenciar projeto VO e documento VO. Ao tentar compilar essa classe, eu recebo o seguinte retorno no meu terminal: não posso encontrar o símbolo projeto VO. Claro que não posso encontrar porque as classes estão em pacotes diferentes. As classes só são visíveis por padrão para outras classes que estão no mesmo pacote. Então não tentem acessar diretamente uma classe de pacotes diferentes sem seguir uma das instruções que eu vou passar para você agora.
Nós temos duas opções para resolver esse problema. Primeiro, nós podemos colocar dentro do nosso código, utilizar os nomes das classes por meio do seu Fully Qualified Name, pelo nome completo da classe, incluindo o seu pacote. Por exemplo, aqui no método remover, onde eu referenciava somente projeto VO e documento VO, agora eu referencio elas pelo nome completo, pacote mais nome da classe, br.edu.feza.gabriel.model.vo.projeto.vo, que é o nome da classe. Outra opção é incluir no início do meu arquivo, antes de definir a classe, uma instrução import. Ao usar a instrução import, eu vou importar para a minha classe pacotes ou classes específicas de algum pacote. Neste caso, eu estou importando a classe projeto VO e a classe documento VO. Agora observe que ainda assim o meu programa não compila. Ao tentar compilar, mesmo usando o Fully Qualified Name ou a instrução import, eu recebo como retorno do terminal que projeto VO não é público dentro do pacote br.edu.feza.gabriel.model.vo. Portanto, ele não pode ser acessado fora desse pacote. Observe que apenas classes públicas que possuem o modificador public são visíveis para todas as outras classes de quaisquer outro pacote. Se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver que de fato a classe projeto VO ela foi declarada como class projeto VO. Para que esse código funcione, eu preciso alterar essa classe e adicionar o public antes do class. Ela vai se transformar numa public class projeto VO. Logo mais eu vou apresentar mais alguns detalhes do que são os modificadores de acesso. Mas neste momento você já pode perceber que os modificadores de acesso conseguem impactar a forma como classes de pacotes diferentes conseguem trocar mensagens entre si. Mas observe que os modificadores também impactam a forma como classes do mesmo pacote trocam mensagens entre si. Antes de entrar nos detalhes sobre os modificadores de acesso, é importante você se ater à ordem de declaração e de definição de uma classe em Java. Primeiro, nós colocamos a instrução package. Essa instrução é opcional. Em seguida, pode ser definido um ou mais instruções do tipo import, para só então iniciar a definição da classe e do seu escopo. Observe que eu posso importar várias classes de um mesmo pacote, da seguinte forma. Veja esse exemplo, import x.y.z. Neste exemplo, eu estou importando todas as classes que estão dentro do pacote Z. Observe que eu não importo subpacotes, somente as classes que estão soltas lá naquele pacote. Um exemplo desse tipo de importação é no início do seu programa você escrever import java.util. Você estará importando todas as classes que fazem parte do pacote java.util. Em relação aos padrões, eu já havia comentado com vocês, mas é sempre bom reforçar. O padrão para nomes de pacotes é relativo ao nome da empresa que desenvolveu a classe e, consequentemente, que definiu aquele pacote. Por exemplo, br.com.nome da empresa.subpacote ou br.com.nome da empresa.subpacote, subpacote 3 e assim por diante. Os nomes de pacotes devem ser escritos somente com letras maiúsculas. Percebam que as classes da API Java não seguem essa nomenclatura. Em geral, as classes da API Java começam com o pacote Java ou com o pacote JavaX. Agora sim, chegamos à segunda parte principal dessa aula, que são os modificadores de acesso. Eles vão servir para restringir ou liberar o acesso aos membros ou até mesmo a uma classe. Até então, você provavelmente ainda não ouviu a expressão membro da classe. Um membro da classe pode ser um atributo da classe ou um método da classe. Observe que se outros programadores usam nossas classes, é importante que a gente garanta que não ocorram erros pelo mau uso. É importantíssimo proteger os dados. E para proteger os dados, a gente vai precisar controlar o acesso aos membros da nossa classe, sejam eles atributos ou métodos. Também é importante controlar o acesso aos construtores e, eventualmente, pode ser importante também controlar o acesso às classes. Por isso que existem os modificadores de acesso, que também são chamados de modificadores de visibilidade. O private, que vocês ainda não tinham visto até agora, é um exemplo de modificador de acesso. Quando a gente define um atributo como privado, do inglês private,
fechamos o acesso a ele a partir de qualquer outra classe. Isso significa que eu só posso acessar aquele atributo ou aquele método que foi declarado como private dentro da própria classe onde esse atributo foi definido. Somente objetos instanciados a partir daquela classe podem acessar diretamente este atributo, que é privado. É uma prática quase obrigatória proteger os atributos das suas classes como private, conforme nós vamos detalhar na videoaula seguinte. Os modificadores de acesso, eles podem se dar em dois níveis. A nível de class, nós chamamos de top level, e a nível de membro. Lembrando, membro pode ser um atributo ou método. A nível de classe, eu posso aplicar os modificadores de acesso de duas formas. Se eu não coloco nenhum modificador de acesso, eu tenho a minha visibilidade default, visibilidade padrão. A classe é vista por outras classes que estão no mesmo pacote. Se eu defino a classe como pública, ela se torna visível a todas as classes de quaisquer outros pacotes da minha aplicação. Em relação ao nível de membro, eu tenho um pouco mais de opções, eu tenho 4 opções. Se eu não defino um modificador de visibilidade, eu estou trabalhando com a opção default, na qual aquele membro é visível por outras classes que estão no mesmo pacote. Se eu defino um membro como público, ele é visível e pode ser utilizado e modificado por quaisquer classes de quaisquer outros pacotes. Se eu defino um membro como private, ele só é visível dentro da classe em que ele se encontra, em que ele foi definido. Por último, se eu defino um membro como protected, ele pode ser visível para outras classes que pertencem ao mesmo pacote, inclusive para subclasses, que é o assunto da unidade 2. Portanto, neste momento, até aqui, você não precisa se preocupar com o modificador protected. Por fim, eu trouxe uma tabelinha que vai te ajudar a memorizar os modificadores de acesso. Se um membro é definido como public, ele pode ser visto dentro da classe, no mesmo pacote, em subclasses de pacotes diferentes ou qualquer outra classe de qualquer pacote. Se um membro é protected, ele pode ser visto dentro da classe, em classes do mesmo pacote, em subclasses, mesmo que sejam de pacotes diferentes, e ele não pode ser visto por outras classes que não são subclasses e estão em outros pacotes. Quando eu não defino o modificador de acesso, os membros podem ser vistos dentro da classe ou por classes que pertencem ao mesmo pacote. E por fim, quando o membro é definido como private, ele só pode ser visto dentro da classe. Na próxima videoaula você vai entender melhor como nós vamos usar esses modificadores de acesso para garantir o chamado encapsulamento e criar classes e objetos mais seguros. Nos vemos na próxima videoaula. Até lá!